Bem-vindos a mais um Papo com Samuca, aqui no podcast Papo de Padaria, que acontece aqui na Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. Hoje nós vamos ter o privilégio de conversar com uma nutricionista também. E isso me está gerando várias perguntas. Por exemplo, pão engorda? Comer pão faz mal? Padaria virou um campo de guerra contra o emagrecimento, por exemplo? Então hoje nós vamos ter o privilégio de fazer algumas perguntas e buscar algumas respostas, porque cada um é um indivíduo e cada um pode se alimentar da maneira que achar melhor. E se você quer ter um corpo esbelto, eu, por exemplo, eu emagreci 26 quilos morando praticamente dentro de uma padaria 24 horas. Claro, eu também engordei antes, mas nos últimos 2 anos eu tenho conseguido manter esse peso. Então esse papo vai ser muito gostoso com a Carol Baldança, uma pessoa que está fazendo muito sucesso na área esportiva, na área da nutrição. Que bom que você aceitou o nosso convite e eu estou louco para ouvir a tua história. Seja bem-vinda. Obrigada, Samuca. Eu estou muito feliz de estar aqui. A Carol, além de amiga do meu filho, é cliente da padaria, é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, filha do Sérgio Murilo, que já esteve aqui sentado. Sérgio, um abraço para ti, obrigado por ter participado também do Papo de Padaria. Se você não assistiu ainda o episódio com o Sérgio, vai lá, pesquisa e tenha um pouquinho mais da história dessa família que faz um sucesso aqui na Grande Floripa. Você nasceu aqui na Grande Florianópolis? Sou nascida e criada manezinha, sempre aqui. É? Como é que você lidou, que o teu pai era da TV, da rádio, e tinha uma certa fama, e tem aqui na nossa região da Grande Florianópolis, e também no Brasil e em Santa Catarina? Como é que foi para você, criança, lidar com essa fama do teu pai? Era fácil? Cara, uma coisa que eu me lembro muito de pequena, quando quando eu era menor, meu pai trabalhava muito na TV. Uhum. Hoje ele tá no streaming, né, no YouTube. Isso. Meu pai é radialista, mas teve uma época em que ele era repórter da TV aberta. E daí? Cara, era sair na rua, no centro de Floripa, todo mundo conhecia meu pai. Uhum. E até hoje a gente sai na rua, as pessoas cumprimentam meu pai, mas quando eu era menor, como ele tava na TV aberta o tempo todo, era impossível tu andar no centro com ele, porque todo mundo parava ele o tempo todo. E Como é que você se sentia? eu sempre achei isso muito legal, tá? É? Eu sempre achei muito divertido, porque eu tinha noção que as pessoas conheciam meu pai. Mais tarde, quando eu comecei a frequentar o Scarpelli, que foi onde eu conheci o Rafa, inclusive. Todo mundo lá dentro conhecia meu pai. Era muito engraçado porque eu tava sentada vendo o jogo e meu pai tava lá em cima narrando, né? Aham. Então meu pai tava olhando lá de cima o tempo todo. Mas eu sempre achei muito legal o reconhecimento que meu pai tem. E eu costumo dizer que assim, eu sempre fui filha de alguém. Porque ou eu era filha do Sérgio Murilo, ou era filha da Gisélia. Porque minha mãe é professora de português em um colégio grande aqui de Floripa. Então todo mundo me conhecia como ou filha da Gisélia ou filha do Sérgio Murilo. E hoje eu digo que eu comecei a ser alguém. Porque hoje em dia tem muita gente que me conhece antes de conhecer meus pais. Que legal, Carol. Então, que hoje legal. em dia eu já escutei assim: o Sérgio Murilo é o teu pai? Então é o contrário, sabe? Assim, não é tu é filha do Sérgio Murilo? Não. O Sérgio Murilo é teu pai? É o contrário a relação. Aham. Eu acho isso muito curioso. E você falou do Scarpelli, e você frequentava lá bastante. E quando tinha um xingamento lá pro radialista, que às vezes o pessoal até se vira, né? Como é que você se sentia? Como é que você lidava com isso? Ria, participava, também xingava? Geralmente eu gritava cala a boca. Eu nunca fui de ficar muito quieta nesses momentos, tá? Eu nunca gostei que falassem mal do meu pai, nem na internet eu saio em defesa dele. E nem pessoalmente nos estádios, eu sempre defendi meu pai, assim. Até porque eu acho meu pai extremamente coerente nas opiniões dele de futebol. Bem imparcial, apesar de que… É muito engraçado, porque a galera do Figueirense acha que ele pende pro lado da Avaí, a galera da Avaí acha que ele pende pro lado do Figueirense. Mas, no fim das contas, eu vejo meu pai sendo uma pessoa super imparcial. Até porque, assim, ó, se os times estiverem mal… Não tem como falar bem, né? Ou ele vai fazer um jogo ruim, sabe? E ele é muito diferente quando ele chega em casa depois de um jogo bom e depois de um jogo ruim. Às vezes, quando o time tá numa pegada ruim mesmo, ele já sai de casa meio… tem que trabalhar. Tem que fazer o jogo. Entendi. Agora, quando os dois times estão embalados, ele já sai de casa alegre. Que Mas já é legal. diferente. E no colégio que a tua mãe dava aula, você estudou lá? Estudei. Fui aluna dela, inclusive. Como é que é essa relação da mãe, professora, aluna? Como é que é isso?
Eu era uma boa aluna, né? Eu não costumava dar muito trabalho. Eu, às vezes, causava algumas coisas. Porque como todo mundo sabia que eu era filha da professora… todo mundo… ou fazia fofoca de mim pra minha mãe. Então, quando eu tava de rolinho com alguém… Sempre chegava no ouvido da minha mãe antes de eu conseguir contar. O pessoal chamando a minha mãe de sogra dentro da sala de Que aula. legal. Mas, no geral, foi bom, assim. Foi uma ótima experiência ser aluna da minha mãe. Minha mãe é uma ótima professora. Eu só tenho só tenho memórias boas daquela época. Que Que a legal. gente estava no mesmo colégio. Legal. E como foi para você direcionar a tua carreira? Que você se formou, tem 2 formações, é isso? Tenho. Eu sou nutricionista e sou também formada em gastronomia. Primeiro, na verdade, eu decidi que eu ia fazer gastronomia. E isso Por foi quê? muito, muito cedo. Eu sempre gostei de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Eu venho de uma família em que as pessoas cozinham muito bem. Minha mãe, as minhas avós. E me apaixonei por esse mundo quando eu era bem nova. Tinha uns 11 anos. Aí eu botei 11 anos? Já tava nas panelas? Botei na minha cabeça que eu queria Que fazer massa. gastronomia. Depois de um tempo, veio a nutrição. Porque eu comecei a ter essa fixação por alimentação que, num determinado momento, até pendeu para uma coisa ruim. Eu tive um transtorno alimentar na adolescência. E aí eu fiquei super aficionada por nutrição. E aí naquela época eu decidi que eu queria fazer nutrição também. O que aconteceu? Eu tinha a ideia de fazer a gastronomia e fazer nutrição como uma segunda faculdade. Uhum. Quando eu entrei na faculdade, depois do primeiro semestre, eu fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo. Simultâneas. Eu percebi que, por mais que eu gostasse muito da gastronomia, eu ia acabar trabalhando enquanto as pessoas descansavam. Que era a realidade. Porque eu cheguei a fazer estágio em restaurante, trabalhei um pouco em restaurante no verão, fazia isso. Putz, e aí era aquela coisa, né? Você chegava lá às 5 da tarde, saía 2, 3 da manhã. E depois, no dia seguinte, você fazia a mesma coisa. Apesar de que eu sempre gostei muito de cozinhar, eu percebi que aquela rotina em algum determinado momento não ia servir pra mim. Certo. E aí eu pensei, bom, então é aqui dentro da nutrição, né? E em relação ao transtorno que deu em você, foi antes de você fazer a escolha da nutrição? Foi antes, e aí… Como é que foi esse transtorno? O que aconteceu? Eu tive anorexia na adolescência. E aí… Sério? Eu tinha uma distorção de imagem muito forte, assim. Eu nunca fui uma criança gorda, mas eu me enxergava dessa forma. Aí eu comecei a pular refeição e isso foi só piorando. Uma época eu perdi bastante peso. E depois eu reganhei o peso. Qual a idade você tinha? Eu tinha 14 anos. Quando 14 começou. anos? Pré-adolescência? Isso. Adolescência? Aí, quando eu entrei no ensino médio com 15 anos eu já não tinha mais anorexia, porque eu já não ficava mais sem comer. Mas eu não tinha uma relação boa com a comida. Eu não sabia me alimentar de uma forma que eu não vivesse naquele efeito sanfona. Então eu ia lá, perdia 5 quilos, daí eu ganhava 7. E aí eu ficava nessa gangorra. E foi assim até… Eu fui pro intercâmbio, eu fiz o intercâmbio com 17 anos, no final do terceirão, depois que eu terminei o terceirão. Eu voltei com 10 quilos a mais e eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, a própria faculdade, tudo que eu ia aprendendo ali foi, de uma certa forma, me ensinando. Então eu fui ficando mais tranquila em relação à alimentação e eu comecei naturalmente a perder peso. E aí, com o tempo e com o conhecimento da nutrição, eu fui entendendo como ela funcionava. Certo. E como eu poderia comer tudo que eu gosto, porque eu gosto de comer, sem viver nesse ganhe e perde peso o tempo todo. Uma curiosidade que me veio agora, lá quando você começou o transtorno, o que desencadeou isso? Você recorda? Porque você era, vamos dizer, normal, ou se alimentava da maneira adequada, e de repente a coisa… Até para ajudar quem é em casa, que tem muita gente jovem que escuta o podcast, assiste. E de repente você pode ajudar quem está te ouvindo, uma menina lá de 14, 15 anos que está passando por isso agora. O que desencadeia e como você conseguiu desatar esse nó? Sabe que eu tenho a memória muito clara de que foram os comentários das outras crianças. Você sofria bullying? Era na época que não chamava disso, né? E aí, e como eu disse, eu nunca fui uma criança gorda, eu tenho plena noção disso. Mas, sabe aquela coisa de picuinha de criança? A gente tinha, sei lá, 13 anos. Então tinha um grupo de pessoas que ficava repetindo isso pra mim. Tá gordinha, não sei o quê, tá cheinha, come demais. E era um grupo de pessoas muito próxima.
Então, e aí eu via outras meninas que já estavam tendo estirão de crescimento, que já estavam um pouco mais magras, eu ainda não tinha crescido. E aí aquilo foi entrando na minha cabeça. E eu me lembro que teve um verão em que eu tive um estirão de crescimento. Então eu não necessariamente perdi peso, mas ele se redistribuiu. E aí o que eu percebi foi que o comentário das pessoas mudou. Então eles começaram a falar: nossa, como você emagreceu. Nossa, como você tá bonita. Nossa, e aí Entendi. aquilo ali foi assim: tá, mas eu quero continuar escutando isso. E foi. Isso reforçou daí. Aí quando eu voltei desse verão pro colégio, foi aí que eu comecei, que o transtorno realmente começou. Uhum. Eu só fui perder essa distorção de imagem que eu tinha quando eu consegui entender como lidar com a minha alimentação. Foi o conhecimento da alimentação que me fez sair do transtorno. A nutrição como a cadeira na universidade é nova? Há quanto tempo se estuda nutrição na universidade, você sabe? Se eu não me engano, o curso da UFSC existe desde a década de 60. 60. Eu posso estar errada na década 60, 70, mas é por aí. Uhum. Tá? Ele tem alguns anos, mas a nutrição, da forma como a gente vê hoje, dentro dos consultórios, ela teve um boom muito grande nos últimos anos por conta da tecnologia. Uhum. Querendo ou não, a nutrição trabalha com cálculo e organização de dietas. Eu preciso ter uma base de dados onde eu saiba mais ou menos as características dos alimentos para poder calcular e colocar na dieta. Antigamente, ou isso era feito à mão, Certo. ou o pessoal, no começo da internet, no começo da tecnologia, usava a tabela no Excel. Hoje em dia, a gente tem softwares extremamente evoluídos que, a cada mês que passam, eles são atualizados com inteligências artificiais. Então, tem muita coisa automatizada hoje em dia. Eu gosto de montar o meu próprio plano alimentar, então eu monto o plano junto com o paciente. Não é plano de gaveta, então eu vou perguntando pra ele o que ele gosta, o que ele não gosta, o que dá pra encaixar, o que eu preciso fazer pra chegar no objetivo dele. Uhum. E pra gente conseguir montar o plano no final. Mas então, a nutrição, ela teve esse desenvolvimento nos últimos tempos, porque a gente teve uma tecnologia que ajudou a evoluir. E também porque as pessoas, no geral, começaram a se preocupar mais com a alimentação. Às vezes de uma forma até errada, porque eu sinto que o pessoal não sabe buscar informação. Mas, no geral, as pessoas estão mais preocupadas com a alimentação. Qual o erro mais comum, na sua opinião, que as pessoas cometem ou nós cometemos quando a gente pensa em alimentação? Ou em fazer uma dieta, ou emagrecer? É separar os alimentos e bons e ruins. Pra mim, esse é o principal. Porque Como assim? Separar em bons e ruins. Deu um nó aqui. se eu te perguntar, bolacha recheada é um alimento saudável? Você vai provavelmente falar que não. Uhum. Mas e se eu te colocar um contexto onde uma pessoa tem um transtorno alimentar onde ela não come, e a única coisa que ela tem, ela não come nada, e ela tá perdendo peso de forma exagerada. A única coisa que ela vai conseguir comer naquele momento é uma bolacha recheada. A opinião do que é saudável ou não vai continuar sendo a mesma? Ou vai mudar? A visão sobre aquele alimento vai mudar? Entendi. Vai. Por quê? Porque é o contexto. Se eu te falar que uma pessoa… Para quem e quando? Exatamente. Se eu te falar que uma pessoa, ela come de manhã… Eu vou usar bolacha recheada de novo. O café da manhã dela é bolacha recheada com Nescau. Aí, no almoço, ela comeu uma saladinha. Mas aí, de tarde, ela comeu mais bolacha recheada com Nescau. E de noite, ela comeu hambúrguer e batata frita. A alimentação dela ficou saudável só por causa da salada no almoço? Não, né? Não. Por quê? Porque o contexto tá todo bagunçado. Então, agora vamos mudar a proporção. Se eu tenho um café da manhã, se eu tenho pão com ovo, fruta, se eu tenho um almoço, arroz, feijão, frango, salada, um lanchinho da tarde eu boto um iogurte, um wheyzinho, uma fruta. E aí de noite eu como um hambúrguer com batata frita. Estragou o resto da refeição? Do dia? Não estragou. Então, o conceito do que é saudável, do que não é saudável, ele, na verdade, não existe. Não tem nenhum conceito. Ah, isso aqui torna um alimento saudável, isso aqui faz com que ele não seja saudável. E aí as pessoas, elas tendem a colocar tudo numa caixinha. Uhum. Esses dias eu vi uma pessoa na internet criticando fortemente um outro colega nutricionista, onde ele falava de alimentos que você poderia consumir uma vez no mês. E lá ele colocava
a pizza, o hambúrguer, a batata frita. Ele até botava, sei lá, um refrigerante. E esse cara, ele tava criticando esse posicionamento. Querendo dizer que os nutricionistas estão incentivando o consumo desses alimentos. Ninguém tá incentivando. Só que a gente precisa entender que o papel aceita tudo. Se eu te der uma dieta sem nenhum desses alimentos, provavelmente você não vai conseguir fazer aquilo. E pra mim, esse foi o maior erro da nutrição dos últimos tempos, assim. É a gente acreditar que a alimentação ela é uma coisa perfeita e que todo mundo vai seguir milimetricamente o que tá naquele plano. Isso não vai acontecer. Então, na minha visão, se você gosta todos os dias de comer um chocolate depois do almoço, eu prefiro que eu coloque aquilo no plano alimentar. Do que você fique fazendo sem eu ter consciência daquilo e sem considerar as demais refeições. Exatamente. Então, as pessoas precisam parar de olhar os alimentos de uma forma dicotômica, onde ou é ruim ou é bom. Não. É que na internet é muito comum, e como eu também estava querendo emagrecer, comecei essa mudança há uns 2 anos e meio, e eu comecei a ver muito podcast, e informação e vídeo sobre alimentação. Cara, daí tu vai lá no cara que é vegetariano, o vegetal vai salvar o mundo. Daqui a pouco vem um cara que é carnívoro, ele fala que a carne vai salvar a humanidade. Sim. E daí tem um cara que tem que comer a cada 3 horas. O outro fala que tem que fazer jejum intermitente. Então tu tem milhões de possibilidades. E quando você ouve essas pessoas falando, você se convence que aquele é o caminho. Sim. Né? Até que ponto isso ajuda? Por exemplo, jejum intermitente, dieta carnívora, dieta vegetariana. Qual é a tua opinião sobre isso? São abordagens diferentes. Tudo vai depender da visão que a pessoa tem sobre a alimentação, o caminho que ela quer seguir e o objetivo dela. Eu sou muito da opinião de evitar extremos. Vou falar do vegetarianismo aqui porque eu acho que ele é um caso à parte. Eu geralmente pergunto para as pessoas quando elas sentam na minha frente e falam que são vegetarianas. Eu pergunto o motivo. Geralmente me respondem que é por conta dos animais, porque elas não se sentem confortáveis. Beleza. Eu respeito 100% a decisão das pessoas e a gente monta um cardápio sem ou nenhum tipo de proteína animal, nem ovo ou leite, ou geralmente com ovo e leite inclusos. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma dieta carnívora, o que eu vejo hoje em dia na internet é que os argumentos utilizados para defender a dieta carnívora, eles são baseados em estudos mal estruturados e que, na verdade, vão contra tudo aquilo que a gente estuda há décadas e já tem muito bem elucidado na literatura. E o que eu percebo é que a gente tá caminhando para um momento em que uma grande parte da população vai começar a ter hábitos que a gente já sabe que são ruins por conta dessa meio que doutrinação que acontece por pessoas que, vamos dizer, são negacionistas dentro da nutrição. Eu chamo eles dos terraplanistas da nutrição. É a galera que… É a mesma coisa. Essa galera que defende não comer vegetais, morder tablete de manteiga, porque não sei se você sabe, mas tem um pessoal que faz isso. Sério? Pegar um tabletão de manteiga e comer assim, só come carne ao longo do dia. Essa é a galera do extremismo. Pra mim, essa galera equivale aos terraplanistas. Eles não conseguem entender o que a gente já tem de referência. Aí eu acho um problema. Geralmente, a dica que eu dou para as pessoas é: vamos desconfiar de tudo que é muito extremo. De qualquer coisa. Se eu não entendesse do assunto, eu ficaria doida também no meio de tanta informação. Mesmo entendendo, às vezes eu fico doida. Porque daí me mandam alguma coisa. Ah, Carol, tu viste isso aqui? Putz, daí eu tenho que pegar, eu vou sentar com calma. Eu vou ler o artigo, eu vou entender o artigo. Uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é que não é porque existe um artigo falando aquilo que aquilo é verdade. Um artigo dentro da ciência ele precisa de metodologia. Muitas vezes a gente tem artigos publicados que não estão metodologicamente adequados para dar aquela conclusão no final. E também quem financiou a pesquisa, né? Isso aí. Porque quem financiou a pesquisa tem um grande peso na balança, né? Conflito de interesse. O conflito de interesse ele não invalida uma evidência, mas ele tem uma importância muito grande ali na hora da gente analisar aquela referência, né? Então, você pode optar por ter abordagens diferentes dentro da alimentação. Você falou do jejum. O jejum é uma estratégia.
o que a gente tem que entender aqui é a estratégia para quê. A gente não pode extrapolar o que a gente já sabe. Então tem gente que fala que o jejum vai fazer um detox no seu corpo. Não vai. Quem faz detox é fígado e rim. Ponto. E o jejum é melhor para perda de peso. O jejum não é melhor para perda de peso. Ele pode ter um efeito parecido com uma dieta normal, mas o que vai te fazer perder peso é você consumir menos calorias do que você gasta. O jejum te leva a perder peso quando você faz isso. Agora, por exemplo, se você passar o dia inteiro sem comer nada, mas faltando 2 horas para terminar o dia, nessas 2 horas você consumir mais caloria do que você gastou no seu dia, você não só não vai perder peso, como você vai ganhar. O ganho ou a perda de peso, ele é bem complexo, mas ele parte de um princípio calórico. É termodinâmica. Vai consumir menos caloria, vai perder. Vai consumir mais caloria, vai ganhar. Tem toda uma outra questão clínica por trás que a gente precisa analisar. Resistência à insulina, triglicerídeo, colesterol, metabolismo em si. Mas a gente não pode ignorar o que é física básica. Então, essas estratégias, elas podem ser válidas em alguns momentos, mas a gente precisa sempre analisar o que faz sentido, o que o pessoal está extrapolando a evidência. E tem algumas pessoas que falam para cortar o pão por causa do glúten, 100%, para cortar laticínios e para cortar álcool. Né? Desses 3 pontos, o que você concorda e o que você não concorda? Eu não cortaria nenhum deles, tá? Nenhum deles. O que acontece? O glúten e a lactose têm sido muito atacados nos últimos anos. 1% da população apenas é celíaco. 1% de 7 bilhões. 1%. É pouco. Claro, a gente tem outros problemas relacionados ao trigo. Pode ter alergia, pode ter a intolerância não celíaca ao glúten. Tudo bem, temos esses casos. Vou te dar um exemplo. E aí eu vou trazer pro pão depois. Se você não é alérgico a camarão, eu vou te falar pra parar de consumir camarão só porque existem pessoas que são alérgicas? Não. Não. Por que eu vou falar pra todo mundo parar de comer glúten, parar de comer pão, se nem todo mundo tem problema com glúten? E nesse momento talvez várias pessoas me xinguem, tá tudo bem, não tem problema. Mas não existe nenhuma evidência de benefício da retirada do glúten da alimentação de pessoas saudáveis. Aí as pessoas falam assim, mas eu como glúten e eu passo mal. É porque você tem problema com glúten. Mas eu não tenho problema com glúten. Tem. Pode investigar que tem. Se você está realmente passando mal, se você tem sintomas. A doença celíaca, ela não afeta só o trato gastrointestinal, né? Ela começa lá. Você vai ter, ela é uma doença autoimune, você vai ter um problema sério no intestino, a alteração de absorção, permeabilidade intestinal. Mas essa doença, eventualmente, as consequências dela vão extrapolar o intestino. Você vai ter problema de pele, vai ter problema no cabelo, vai ter problema de imunidade, vários outros problemas. A intolerância não celíaca ao glúten, geralmente, ela tá mais relacionada mesmo ao intestino. Pode ter problema de pele também, mas geralmente é mais um problema digestivo em si. A doença celíaca não é tão fácil de diagnosticar, mas tem exame para você diagnosticar. A intolerância não celíaca ao glúten, por exemplo, não tem exame. É o que a gente chama de diagnóstico clínico, o que significa que você precisa excluir todo o resto. Todo o resto. Por isso que não é tão fácil de pegar. Então pode ser desde a intolerância não celíaca ao glúten, pode ser que você esteja só com uma desbiose, ou seja, desequilibrou a flora intestinal por qualquer motivo. Pode ser que você tenha alergia a outra coisa e você tá achando que é o glúten porque você come junto com o macarrão ou o pão que você come, você tá comendo essa outra coisa que te dá alergia e você não associou ainda. Pode ser uma doença inflamatória intestinal, pode ser síndrome do intestino irritável, pode ser várias coisas. E aí você precisa ir excluindo isso. Então o diagnóstico é difícil, tem que ir atrás. O leite é muito parecido com o caso do glúten. Você não precisa tirar o leite se você não tem problema com leite. Geralmente aqui com leite a gente tem 2 problemas, né? Uma intolerância à lactose, que é uma dificuldade da digestão do carboidrato do leite, que é a lactose. Você pode ter alergia à proteína do leite. Tem a caseína, que é a principal, mas a gente tem algumas outras ali também que podem ser alérgicas. Mas temos esses 2 problemas. Sintomas completamente diferentes. A alergia, a gente tem sintoma alérgico. Então você dá problema de pele, cabelo, vai se coçar. Respiratório. A
A intolerância à lactose é aquilo que a gente já conhece, né? A pessoa fica estufada, pode ter diarreia, enfim. E Esse aí é fácil o diagnóstico, né? mais fácil o diagnóstico. Mais fácil, A né? intolerância à lactose, a gente tem exames bem mais fáceis, tá? A alergia à proteína do leite também. A maioria das pessoas desenvolve alergia quando pequena. Muita gente tem até alergia quando é criança e depois para de ter alergia. Já vi algumas pessoas desenvolvendo alergia depois de velhas. Intolerância à lactose, se você tem uma intolerância muito severa, geralmente vem de criança. Mas você pode desenvolver essa intolerância depois de velho também. Porque, naturalmente, a maioria das pessoas que tem intolerância à lactose, elas vão diminuindo a produção da enzima que digere a lactose. Entendi. A maioria dos mamíferos são assim. Aí as pessoas falam, mas então não é natural consumir leite. Uma parte dos humanos se adaptou e continuou produzindo essa enzima ao longo da vida. Como é o meu caso, por exemplo, eu não tenho intolerância. Eu posso beber leite. É o mesmo esquema que eu falei do camarão. Camarão. Não é porque que eu tenho pessoas que são alérgicas que eu vou falar que ninguém mais pode consumir. Então, na intolerância à lactose, a gente até tem níveis, né? Tem pessoas que têm intolerâncias muito severas. Dá pra desenvolver intolerância muito severa depois de velho, tá? Mas tem pessoas que têm essa intolerância muito severa, média, moderada e leve. Dependendo do nível de intolerância, a gente consegue colocar ali produtos que a gente chama de enzimados. Aquele leite que você vê no mercado, tá escrito zero lactose. Uhum. Ele é um leite normal, que tem a enzima adicionada nele. Então já faz uma pré-digestão ali. O iogurte, tudo que é zero lactose, é porque tem essa enzima. Intolerâncias leves e moderadas, às vezes conseguem tolerar. Intolerâncias graves dificilmente vão tolerar esse tipo de produto. Aí a gente precisa ir para produtos que não tem leite. Ou, por exemplo, leite vegetal, ou produto que vai estar escrito lá, sem leite. Tem muito chocolate hoje em dia que é sem leite. Uhum. Em relação à alergia, não tem muito o que fazer. Não tem como consumir. E aí, uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, se você tem alergia à proteína do leite, você não pode consumir nem o whey. Porque o whey protein é derivado do leite, né? Ah, é? Sim. O whey protein é a proteína do leite. Então, esse é um produto que as pessoas que têm alergia não podem consumir. E qualquer tipo de alergia não tem cura? Algumas têm. Algumas têm? Algumas passam com o tempo, sim. Então, Uhum. tanto você pode ter alergias quando pequeno, e depois que você crescer, elas desaparecem. Você pode desenvolver essas alergias depois de mais velho. Mais adulta. Tem algumas alergias que são meio que transitórias, que podem ter a ver com estresse, permeabilidade intestinal. E aí você desenvolve alergia. Quando você resolve o problema, ela passa. Tu tinha falado também em relação do álcool. ao álcool. Aquela cervejinha, pode? Tem gente que corta e fica super bem. E tudo certo, assim. Eu não tô aqui pra incentivar o consumo do álcool. Álcool não tem nenhum benefício. Ponto. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio. E nenhuma quantidade, né? Nenhuma quantidade. Não tem nenhuma dose segura de consumo de álcool. Aquela história que o vinho faz bem pro coração. Isso foi o maior… Quem inventou foi um bebum? Cara, isso foi o maior papo que veio lá dos anos 90 de uma interpretação errada de um artigo. Uma loucura isso aí. Mas não. Não tem dose segura de álcool. O que a gente consegue fazer? Reduzir dano em relação ao álcool. Então, se você gosta de beber, eu sempre falo, quanto menos, melhor. A dose importa muito. Certo. Quando você bebe destilado, minha sugestão é sempre pegar e colocar uma mistura zero. Então, em vez de você pegar e botar o álcool com mais um energético, por exemplo, com açúcar, cara, troca aquela mistura por uma mistura sem açúcar. Pelo menos ali você já corta um pouquinho as calorias. Como é que eu vou tentar evitar os danos do álcool? Eu vou sempre beber estando alimentada. Eu falo que é entre refeições. Então, você vai comer antes, depois. E se o rolê for muito longo, durante. Entendi. E sempre intercalando com água. O álcool, ele é tóxico pro organismo. Estar bêbado é estar intoxicado. Durante o processo de detoxificação do álcool pelo fígado, ele transforma o etanol que tem na bebida em um produto que é tóxico. Até a gente conseguir metabolizar e eliminar. Por isso que a gente fica naquele estado. Então, não tem como a gente ter uma dose segura daquilo. Mas bebendo água, bastante água, você consegue pelo menos ajudar o corpo a acelerar o processo e se manter hidratado. Porque não sei se você já percebeu, depois que você bebe muito, no dia seguinte não dá muita sede. Meu Deus. É porque você desidrata. Desidrata. Então,
precisa beber água para evitar esse processo. E a dor de cabeça que vem é porque desidratou? Uhum. Pessoal, beber menos ou zerar, né? Você tem percebido nos teus clientes, nas tuas amizades ou no mercado, uma diminuição no consumo de álcool? Bastante. Diminuiu, né? A nova geração depois da minha, ela já não tem tanta vontade de beber. Eu acho que eles viram tantos malefícios do álcool ao longo dos anos, que eles ficaram meio traumatizados, assim. Então, eu tenho pacientes de 20, 22 anos que não bebem nada, não têm o menor interesse em beber. O que é bem diferente da minha época, né? Uhum. Então, realmente essa vontade, esse hype da bebida tá baixando muito. E tem mais, eu vejo pessoas da minha idade também que estão parando de beber e tem muito a ver com essa nova onda do saudável, do fit, Saudável. dos esportes, da corrida. Então, antigamente, o rolê era sair de noite, beber e ir pra festa. Hoje em dia, o rolê é acordar cedo, treinar e depois tomar um brunch, um café da manhã. Esse é um movimento mundial. Sim. Né? Essa semana passada eu li uma matéria falando sobre o consumo de cerveja no Brasil. Uhum. E o Brasil é um grande consumidor de cerveja, né? Sim. Caiu ano passado mais ou menos em torno de 7%. Uhum. O consumo de cerveja no Brasil é muitos bilhões de litros a menos. E tem esse rolê do saudável, do esporte, do Monjaro também, né? Falar em Monjaro, como é que você vê esse remédio? Na tua opinião, até que ponto isso contribui ou atrapalha? Ou é uma moda? Como é que você enxerga? Eu acho engraçado quando as pessoas perguntam para uma nutricionista sobre Monjaro. As pessoas tendem a ter medo da minha resposta. Mas eu tenho uma opinião de que se o profissional da saúde ele é 100% contra o Monjaro, ou ele não entendeu o que o medicamento faz, ou ele não entendeu o impacto desse medicamento na sociedade. Uhum. Só que o que está acontecendo são pessoas que precisam perder, que nem precisam, mas que querem perder 2, 3 quilos usando Monjaro. Certo. Todo medicamento, a gente precisa avaliar prós e contras na hora de utilizar com uma pessoa. E quando a gente tem uma pessoa numa situação de obesidade, os benefícios de utilizar o Monjaro vão superar e muito os malefícios. É um medicamento que tem colaterais, que podem ser desconfortáveis. E a gente não tem estudos tão longos assim, né? Muito recente, né? Exatamente. Tanto que os remédios, eles estão sendo a evolução da evolução da evolução. Eu digo que o Monjaro é o novo Pokémon, porque ele tá evoluindo. Começou lá atrás, a gente tinha o Wegovy, tinha o Ozempic, e ele vai evoluindo. E toda a evolução do medicamento, ele vem com menos colateral. Isso eu tenho percebido no consultório. Só que a gente tá pegando pessoas que não necessariamente precisam usar o Monjaro, que precisam só aprender a fazer uma dieta direito, que não necessariamente vai ser algo ruim. Fazer atividade física. E dentro do pessoal que realmente precisa usar o medicamento, no consultório, o desafio é lidar com esses colaterais, fazer esse emagrecimento funcionar da forma mais saudável possível. Porque às vezes a pessoa ela fica sem fome de nada. Uhum. Nem do que ela precisa comer. Então é difícil fazer ela comer uma proteína. É difícil fazer ela comer um vegetal, uma fibra. É muito difícil. Só que, se esse emagrecimento não ocorrer de uma forma bem organizada, a chance de reganho de peso no final é grande. A gente teve um estudo recente que mostrou que existe um reganho de peso considerável pós-medicamento. Assim como todo método de emagrecimento, tá? O mais difícil não é perder, o mais difícil é manter. É verdade. E aí a gente volta a falar aquilo que a gente já fala, sei lá, 20 e poucos anos, que é fazer uma reeducação alimentar e mudar os hábitos, porque é só isso que vai te segurar a hora que o medicamento sair. Porque você não vai ficar tomando esse medicamento para sempre. Tem pessoas que fazem uso bem prolongado porque precisam, mas a gente tá falando de pessoas aí com 180, 170, 150 quilos. Uhum. Mas geralmente os tratamentos, eles vão demorar o quê? 6 meses? 1 ano? E a hora que sair o medicamento? Se você não tiver uma base bem organizada de alimentação e treino, não vai segurar. Esse é o problema.
E o pessoal, como tá muito fácil o acesso a esse medicamento hoje em dia, às vezes as pessoas não percebem que elas precisam desse acompanhamento profissional para poder cuidar da alimentação. E aí, é aí que mora o problema. Eu acho que a gente ainda não viu o boom de reganho de peso. Ele ainda vai aparecer. Por enquanto, a gente tá vendo as pessoas perdendo peso. Uhum. Daqui a pouco, eu acho que vai acontecer um fenômeno da gente perceber as pessoas reganhando. Galera, vou aproveitar que estamos aqui com a Nutri, né? Carol e eu, Samuca. Desde que eu casei, padaria, eu venho lutando com essa coisa de emagrece, engorda. E nos últimos tempos, eu estava muito gordo, né? E um detalhe, eu pedalo pra caramba. Às vezes não tanto, mas eu cheguei a pedalar viagem, eu treinava para viagem de fazer 1.000 quilômetros, por exemplo. Fui daqui a Joaçaba e voltei 1.150 quilômetros, passando pela Serra Rio do Rastro. E eu ganhei peso. Uhum. E daí, há 2 anos e meio, eu fui fazer um pedal lá pro Vale Europeu. E daí, cara, eu tava gordo pra caramba, mas a gente não se percebe, né? A gente vai aumentando a roupa, vai alargando e vai justificando a cerveja, a comida e tal. E daí eu fui fazer esse pedal, e daí eu tava... Na viagem, eu parei numa farmácia para comprar um desodorante, e eu subi na balança. 101 quilos. E daí eu me apavorei. Porque é a primeira vez que eu tinha passado dos 100. Uhum. Eu tenho 1,73 m, acho. 72. E daí, naquela viagem, eu decidi que eu ia voltar e eu ia mudar os hábitos. E uma coisa que me ajudou, Carol, foi, primeira coisa, ter consciência que eu gosto de comer pra caramba. Uhum. Eu vivo dentro de uma padaria que tem bastante coisa boa. Uhum. E a gente gosta de provar. E a gente vai se acomodando, né? Vai engordando e vai comendo. E daí eu resolvi mudar. E eu fiz algo que muita gente condena. Eu não fui no médico e não fui na nutricionista. E vou te falar por quê. Porque quando eu resolvi engordar, eu também não fui. Uhum. Não fui lá perguntar para nutricionistas se eu podia engordar ou não, nem para o médico. E daí eu comecei a fazer um trabalho e me chamou atenção a internet. Até então eu quase não via podcast, não via YouTube. E eu comecei a buscar informação. Por isso que eu te perguntei. E daí o que eu fiz? Primeira coisa que eu mudei, falando de mim, né, e que me ajudou, foi cortar minha janta, que eu chegava em casa, dar aquela relaxada, daí tu abria uma gelada, e daí tu pegava amendoim, daí tu mandava vir uma pizza, daí tu pedia um lanche, daí tu fazia uma janta, ou saía para jantar. E eu falei, vou mudar a janta. E aquilo estava me fazendo mal à noite. Uhum. Os 3 primeiros dias foi difíceis. Depois eu comecei a acostumar. E comecei a encaixar uma caminhada final de tarde, assim, sabe aquela caminhada? Tomava um banho, tomava aguinha, eu dormia, não comia. E comecei a ver esse podcast. Daí, o cara vegetariano. Lá eu fazer vegetariano 15 dias. Teve outro que era carnívoro. Vamos fazer carnívoro 15 dias. E fui fazendo testes em mim. Até que eu tive um resultado. Eu emagreci bastante, só que emagreci 26 quilos durante 1 ano. Uhum. Foi assim, todo ano, né? E agora eu estou entrando no 3º ano que eu emagreci. Uhum. Mas era muito comum as pessoas perguntar se eu estava tomando remédio. Tomasse algum remédio? Fez bariátrica? O que você fez? Porque foram 26 quilos. Sim. E eu estou conseguindo manter. E agora, mas eu sempre essa consciência. Eu tenho certeza que se eu voltar a comer do jeito que eu comia, eu vou engordar. Claro. Só que eu não gosto de tomar remédio. Uhum. E eu falei isso tudo para falar para você o seguinte: quais são as dicas importantes para uma pessoa que está buscando lá, assim como eu, a emagrecer, que ela deveria, alguns passos principais. Isso eu queria saber de você. O que você recomenda? Olha, começa por aqui, por esse caminho, né? É claro que não existe um só caminho, né? Mas naquilo que você acredita e que você aplica em você e nos teus clientes. Você falou uma coisa muito, muito certa aí. Ter consciência do que você come. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que come porque não presta atenção. Uhum. E esse é o primeiro passo para você conseguir perder peso. Se você não entender, se você não visualizar o que você come, não vai dar certo. E o que eu percebo muito no consultório é que as pessoas, elas mentem para elas mesmas. Às vezes quem senta na minha frente acha que eu não sei, que ela não tá me contando tudo. Certo. Mas ela tá mentindo para ela mesma também. Quando eu pergunto, é só isso que tem nessa refeição? Sim. Come alguma coisa entre as refeições? Não. Mas ela disse que ela seguiu a dieta que eu passei certinho e não perdeu nada de peso. Vou te dizer que quando eu me formei,
Eu achava que eu tava errada, que o problema era eu. Não é possível, não sei prescrever dieta. Aí, hoje em dia, faz 6 anos que eu me formei. 6 anos. Hoje em dia, já tendo atendido muita gente, eu consigo entender que não. As pessoas, às vezes, elas não falam. Ou porque elas não prestaram atenção, ou porque elas querem fingir também que não estão vendo aquilo ali na alimentação. Porque elas gostam muito. E elas sabem que se elas falarem em voz alta, eu vou perceber e eu vou falar que aquilo vai atrapalhar o processo. O que acontece? É muito importante que as pessoas entendam em que momento de vida elas estão, se elas realmente estão prontas para perder peso. Porque se você só… eu tô a fim de perder um pouquinho de peso, mas você não tá pronto para fazer a mudança, você vai se frustrar no processo. Então, você precisa entender que quando você decidir fazer essa mudança, você vai ter que desenvolver algumas ações para fazer aquilo andar. E que nem sempre isso vai ser confortável. No começo, depois fica mais fácil de lidar. Eu gosto muito de comer também. E eu nunca considerei parar de comer as coisas que eu gosto para manter o peso que eu tenho. Certo. E nem parar de beber também, porque eu gosto de beber. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aprender a equilibrar essas coisas. Tanto ao longo da semana, quanto ao longo do ano. Por quê? A depender do momento que eu tô do ano, eu posso ficar mais redondinha na dieta para ter mais resultado. Tem momentos que eu fico mais relaxada. As pessoas têm que entender que elas podem fazer isso também. Normalmente, inverno é um momento que a gente tende a fazer menos atividade física, porque tá frio. Certo. E comer mais, porque a gente sente mais fome, porque o frio dá mais fome. E aí, inverno, você vai beber um vinhozinho, você vai comer um negócio mais pesado, é momento que a gente come feijoada, massa, macarrão, porque é comida de inverno. Pode ser que você termine o inverno com 2, 3 quilos a mais. Depois, quando chegar perto, um pouco antes do verão, o calor já não vai te deixar comer tanto. Você já não consegue consumir aquela quantidade, aquele volume de comida. E a cabeça muda um pouco também. E aí você consegue focar um pouco mais naquilo. São momentos. Então, essas pequenas oscilações fazem parte do ano. A gente precisa entender o nosso momento de vida para saber quando eu consigo apertar um pouquinho mais, quando eu não consigo, quando eu consigo ser mais organizada com a alimentação, quando eu não consigo. Até porque o trabalho mexe bastante com a vida. Eu tenho organização e é por isso que eu consigo organizar minha alimentação e o meu trabalho. Mas eu não cozinho todo dia. Às vezes eu não cozinho durante a semana inteira. E aí eu vivo muito de marmita. Quando eu consigo cozinhar, vai tudo muito bem. Lindo. Se não, sempre eu tenho marmita que é uma emergência. É? Sempre tem marmita. Então às vezes eu cozinho, às vezes meu namorado cozinha. Nossa, hoje não vai dar pra cozinhar. Tem marmita congelada. Pra quê? Pra não errar. Isso é uma dica muito boa. Porque se tu deixar… como diria meu pai… O acaso resolver, né? Exatamente. A bola quicar na área. Se tu deixar a bola quicando na área, não tem… Nossa, cheguei em casa super cansada do trabalho. Não tem nada de comida. Não tô a fim de cozinhar. Vou pedir uma comida. Agora, se eu chego em casa, tem marmita? Eu vou comer marmita. Pronto, eu tenho a comida ali. Evitar, não dar chance pro erro. Simples. E algo que me ajudou muito e eu desenvolvi mentalmente é o seguinte: se errar, pessoal, começa de novo. É isso. Porque às vezes, porque agora eu errei domingo, eu vou errar a semana inteira. Não. Volte para suas metas, para os teus objetivos, depois um deslize. Volta. Porque hoje fazia a diferença. Ontem eu errei, mas hoje eu posso fazer de novo, certo? Isso tem me ajudado, porque a gente dá uma escorregada, às vezes se empolga, às vezes tem um evento, né? A família também pede pra gente ir no social, então a gente às vezes extrapola, mas sempre resgatando essa busca. Eu sei que você começou a treinar, né? E treinar forte. O que te levou pro esporte? Eu sempre fui atleta desde pequena, né? Eu só fui mudando a modalidade. Então, o primeiro esporte que eu fiz foi natação. Fiz uns 4, 5 anos de natação. Depois eu fui pro futebol. Futebol também? Fiz alguns anos de futebol. E fiz alguns anos de karatê. No karatê eu competia. Fui pra campeonato estadual brasileiro.
Ah, é? Gostava muito. Sério? Pô, karatê eu acho bacana pra caramba. Eu gostava bastante. Mas aí chegou uma parte do ensino médio que eu precisava estudar porque eu queria entrar na federal. Eu falei, não vai dar pra fazer tudo. Então, saí, fui estudar, depois fui pra faculdade. Na faculdade eu voltei pra musculação. Já tinha feito musculação na adolescência, mas voltei focada na musculação. Uhum. Depois disso, eventualmente eu comecei a correr na esteira, mas só porque eu precisava fazer um cardio. Aí uma amiga me chamou pra fazer uma prova de 5 quilômetros. Aí o Rafa me chamou pra fazer uma prova de 10. De 10? Aham. Aí eu pensei assim. Aí o meu namorado falou pra mim: Tu consegue correr 21? Uau. Aí eu, tá bom, vou correr. Tu corre comigo? Ele corria, ainda corre. Ele, corro. Aí eu fiz meu primeiro 21. Gostei da corrida e fui desenvolvendo ali. Passou um tempo, eu pensei, se eu fizesse uma maratona? Aí fui fazer a maratona. Ah, você já fez a maratona? 2 vezes. Como é que… 2 vezes? Como é que é fazer uma maratona assim? Olha, A preparação é mais forte do que a maratona? A preparação é mais difícil do que a maratona. E a maratona é difícil pra caramba. Sério? Daí tu pensa que a preparação é… Eu digo que assim, ó. Pra fazer uma maratona, você precisa gostar de 2 coisas. Opa. Você precisa gostar de correr. Uhum. E você precisa gostar de ficar sozinho. Com seus próprios pensamentos. Seus próprios demoninhos. Porque uma maratona é uma prova que… Vamos lá. Eu, uma mera mortal que faz uma maratona num tempo ok. Faço uma prova em 4 horas, média. 4 horas. É. Um cara muito, muito bom vai fazer uma maratona 3 horas, 2 horas e meia. O recorde da maratona é 2 horas e 1, né? Esse é o recorde mundial. Mas um cara assim, vamos pegar um cara bom… 3 horas. Menos 3 horas. Menos 3 horas. 2h50, 2h40 e pouco. Mas nós, meros mortais, 3 horas e 30, 4 horas, 4 horas e meia. E você vai precisar treinar por esse tempo também. Então você tem que ficar muito tempo sozinho com os seus próprios pensamentos. E eu gosto muito disso. Nem todo corredor gosta disso. Tem corredor que gosta de distâncias menores. Uhum. O que eu vejo hoje em dia é muita gente querendo correr a maratona achando que é a única forma de se tornar corredor. O que as pessoas não percebem é que é um risco para a saúde correr uma maratona. Se você fizer de qualquer jeito, certo, sem orientação, sem alimentação, sem suplementação, pode dar ruim, pode dar muito ruim. Como a gente tem visto em várias provas no país, tem sido comum pessoas tendo paradas cardiorrespiratórias durante a prova. Tem vários motivos para isso acontecer, né? Mas na Maratona Internacional de Floripa do ano passado aconteceu aqui. Aconteceu? Aconteceu com um atleta no quilômetro 39. Ele teve uma parada, as pessoas tiveram que atender ele ali, fazer massagem cardíaca, chamar a ambulância. Ele sobreviveu, depois ele foi pro hospital. As pessoas não entendem o perigo de uma maratona. Ele levar no limite, né? Eu sempre digo assim, gente, não sei se tu sabe, mas a história da maratona é… O cara que inventou a maratona, ele morreu. Literalmente, essa é a história. O cara chamava Filípides. Era uma guerra na época grega. E ele precisava correr do lugar que ele estava até a cidade de Maratona para avisar as pessoas lá que eles tinham ganhado. Da guerra. Porque senão, para as mulheres e as crianças não precisarem ficar desesperadas, nem fugirem. E ele correu toda essa distância. E a lenda diz que ele chegou lá, a única coisa que ele conseguiu falar foi ganhamos, e que ele caiu morto. Eu sempre falo assim, gente, se o primeiro cara que correu isso aqui morreu, por que vocês não têm pelo menos um respeito por essa distância? Eu digo que a maratona ela precisa ser respeitada. Não precisa ter medo dela, mas você precisa respeitar. Ela precisa ser tratada com o tamanho que ela tem. A maratona é tudo isso, ela é difícil. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas o Drauzio Varela corre maratona. Porque o Drauzio já correu trocentas vezes uma maratona, né? Uhum. O cara corre muito. Mas ele treina muito. É que as pessoas não veem isso. Elas não veem o treinamento. Eu tô vendo pessoas chegando na maratona sem treinamento, sem alimentação pra isso, sem suplementação. E isso é bem perigoso. Então… as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência. É claro, virou moda. Virou modinha, né? Esse movimento da corrida de rua cresceu muito no mundo inteiro, né?
Na nossa cidade, que é um lugar que todo mundo quer correr, né? Tá tendo muitas corridas, né? Eu acho que é cíclico, né? De vez em quando a gente tem um esporte que Desponta, né? desponta. É. Daqui a pouco eu acho que a corrida vai cair, ou dentro da modalidade da corrida vão surgir outras coisas. Tipo, tá vindo muito agora a corrida de trilha. Uhum. Eu gosto muito de corrida de trilha. O triatlon também Triatlon. tá crescendo bastante. Mas eu acho que o mais importante, na verdade, é as pessoas terem incentivo pra fazer algum esporte. Eu gosto de pedalar, até corro, pô. Já participei de algumas provas de mais 5 km, é o meu limite. Não é o meu limite, é o que eu tenho feito em vez em quando. E esse mês eu não corri nada, mas eu tava alternando pedal e corrida. Eu me dou bem na corrida, assim. Eu penso que Ela tem um impacto maior do que a bike, eu com me certeza. divirto. Só que eu fico mais dolorido. Bem mais dolorido. O impacto da corrida é muito maior do que o da bike. Então tô focando mais na bike. Carol, quando a gente tem alguma doença que desequilibra o nosso organismo, e tem muita doença autoimune, né? Por exemplo. Em que ponto o esporte e a nutrição podem ajudar? A maior parte das doenças autoimunes, o esporte faz parte do tratamento da doença. O exercício faz parte do tratamento da doença. O exercício faz parte do tratamento. Eu tenho uma doença autoimune, né? Você tem também? Eu tenho uma doença intestinal chamada retocolite ulcerativa. Geralmente Como é que é o nome? Retocolite ulcerativa. Geralmente as pessoas só conhecem a irmã dela, que é a doença de Crohn. Doença de Crohn. Isso. É a irmã dela? É. Mas semelhante? Semelhante, bem semelhante. Algumas diferenças. A minha doença, ela tá restrita ao intestino grosso. A doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. A minha doença está mais restrita à parte interna do intestino. Certo. A doença de Crohn pode afetar todas as camadas. Tem algumas outras diferenças pontuais, mas majoritariamente é isso. Quando você descobriu que tinha esse diagnóstico? Eu tive o diagnóstico com 22 anos, que é geralmente ali nessa juventude que a doença se manifesta. É uma doença genética, a gente sabe que ela tem um fundo genético, tá? Até hoje, doenças autoimunes, no geral, a gente não consegue exatamente falar de onde elas vêm, pra onde elas brotou vão. ali. Exatamente. A A sementinha. gente sabe que tem uma relação genética. A minha avó tem a mesma doença que eu. Mas Já era sabido isso? sim. Sim. Mas pode ver que a minha mãe não tem, por exemplo. Então não é obrigatório, porque o meu pai e a minha mãe têm, eu vou ter também. Entendi. Não, ela pulou a geração da minha mãe, não desenvolveu por algum A motivo. sementinha tá ali, mas não brotou. Exatamente, desenvolveu em mim. Doenças autoimunes no geral são assim. Então quando a gente fala que é genético, quer dizer que vem pelo gene também. Mas tem fatores ambientais que ativam essa doença. E no teu caso, o que desenvolveu? Não sabe? As doenças autoimunes, no geral, têm uma ligação muito importante com o psicológico. Eu tive o diagnóstico da doença no meu último ano de faculdade. Certo. Quando eu estava fazendo TCC e fazendo 2 estágios ao mesmo tempo. Então, Entendi. pode ser que tenha a ver com isso? Pode ser Pode. que o emocional tenha sido um gatilho para isso. Eu já senti a doença ativar em alguns momentos, especificamente por causa do emocional. Hoje eu tô em remissão da doença. Estar em remissão quer dizer que eu não tenho sintomas mais. Eu faço um tratamento que é bem caro, inclusive, que é dado pelo meu plano de saúde. O tratamento que eu faço custa R$8.000 a cada 2 semanas. A cada 2 semanas? Eu tomo uma injeção na barriga cada 2 semanas para poder controlar esses sintomas. Existem vários tipos de tratamento, tanto para essa doença que eu tenho, quanto para doenças autoimunes. Todos eles caros. Todos eles, esse que eu faço é um dos mais baratos, na verdade. Tem tratamento que custa R$25.000 a uma aplicação. Caramba. Então, vou te dizer que assim, esporte e alimentação, eles têm um papel muito importante no tratamento de doenças autoimunes, tá? A alimentação, mais ainda do que esporte, eu diria. Porque a gente pode ter alimentos ali que vão piorar ou que vão te ajudar em determinado quadro. Mas dentro da experiência que eu tenho, principalmente com a minha doença, quando o quadro tá muito exacerbado, O que ele causa em você, essa doença? em mim, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, os principais sintomas são relacionados ao próprio organismo estar lutando contra o teu intestino. Então, traduzindo, é como se o corpo entendesse o intestino como Um inimigo? Exatamente. Então ele começa a tentar destruir o meu intestino. Então eu vou tendo lesões no intestino.
com sangramento. Entendi. Além disso, altera todo o funcionamento intestinal. Então, a gente tem quadros diarreicos muito severos. Anemia por causa do sangramento, perda de peso, falta de apetite e vários outros problemas relacionados a isso. Então, teve uma época que eu perdi muito peso. Não foi muito fácil lidar com a doença quando ela tava no auge, assim. E aí… Foi bem ali, pandemia, né? No meio da pandemia, 2022. Ela voltou… Eu tinha 22 anos. Foi em 2019. Foi 2019, antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Desculpa. 2021 foi quando ela ficou muito ruim mesmo. Aí, dali pra frente, eu tive altos e baixos. Teve um momento que ela até melhorou, mas depois ela voltou e estourou com tudo. E aí, assim, não tinha exercício nem alimentação que resolvesse. Aí, eu precisava do medicamento. Entendi. Eu fazia um tratamento com outro medicamento que não fez mais efeito. E aí, foi um trabalho pra conseguir esse que eu tô usando agora. Porque plano de saúde, difícil. O SUS dá esse tratamento, tá? Não especificamente esse que eu tomo, tem outras alternativas, mas o SUS concede o tratamento. Só que, às vezes, demora um pouco mais. Eu precisava pra ontem. Urgente. Então, a gente foi no plano de saúde, já que eu sou cliente há muitos e muitos anos. Na verdade, eu tenho 28. Eu sou cliente há 28 anos desse plano de saúde. E aí, a gente foi atrás dele e eu consegui, depois de… Deu mais de mês e pouco pedindo. E mais alguns meses aí pra eu conseguir… para assumirem os sintomas, né? Então, assim, quando eu tava lá no auge da doença, eu tava treinando o que eu podia. Mas era muito difícil, a sensação de cansaço era muito grande. A alimentação, o que eu conseguia comer não tava ajudando. Também assim, ó, nada piorava nem melhorava. Não fazia diferença, eu tava ruim de qualquer jeito. Entendi. A única coisa que resolveu foi o remédio. Aí, claro, depois que o medicamento acalma toda aquela inflamação que a doença causou, porque é uma doença com fundo inflamatório muito importante, aí a alimentação e o exercício voltam pra me ajudar a manter isso estável. Porque não é garantia que tomando esse remédio a doença não vai voltar. Não, ela pode voltar. E algumas pessoas, inclusive, voltam a ter sintomas do nada. Do nada. Então, a ideia da alimentação e do exercício é ajudar a controlar para evitar que os sintomas voltem. Para que eu permaneça em remissão o maior tempo possível. Porque essas doenças, até hoje, não tem cura. Nenhuma doença autoimune tem cura. E mentalmente isso te abalou muito? Bastante. Eu me lembro que eu não parava de treinar porque eu não queria sentir que a doença estava levando absolutamente tudo, sabe? Muitas vezes eu não conseguia ir trabalhar, então eu me lembro de acordar assim, tá muito ruim. Eu mandava uma mensagem pra minha secretária e falava, cara, eu não vou conseguir atender hoje, eu preciso que tu desmarque, remarque, enfim. Isso acontecia muito. Então até eu me lembro que foi uma época que profissionalmente eu tinha tava meio trancado pra conseguir crescer mais, porque eu não conseguia dar vazão aos pacientes. Mas eu me mantive treinando porque eu sabia que se eu não treinasse eu ia ficar pior. Mas era uma época que eu fazia assim, eu acordava sábado de manhã, eu ia treinar, treinava mal, mas eu ia treinar. Eu voltava e ficava o dia inteiro na cama. Essa era a minha rotina. Fazia muito isso. Eu conseguia levantar pra treinar, mas aí eu passava o resto do final de semana na cama. Não tinha força, porque eu tava muito ruim. Então, o treino ele ainda me mantinha tendo um social que era importante pra mim. E tendo alguma coisa pra me mostrar assim, não, tá, eu não estou completamente inútil, eu consigo fazer alguma coisa. Mas foi uma época que o emocional ficou bastante abalado. E quando tudo tá assim difícil, tá contra você, aparentemente, né? E eu tô lendo um livro agora que eu ganhei do último entrevistado, o Beto Colombo, que diz que todo caminho é sagrado. Na nossa jornada, as coisas que nos acontecem, elas nos fortalecem. Eu te vejo muito forte mentalmente e na atitude. De onde é que vem essa força? Por algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu criei uma ideia, que inclusive tá tatuada aqui no meu braço. Aqui tá escrito Amor Fati. Isso aqui é latim e quer dizer basicamente amor ao destino, amor às coisas que aconteceram com você. Então é meio que uma forma de entender que você é quem você é por causa das coisas que te aconteceram. Que elas ajudaram a construir a pessoa que você é hoje. Eu, honestamente, desenvolvi essa forma de pensar meio que
eu me obriguei a pensar dessa forma numa época, porque eu pensei… Se uma mentira repetida várias vezes vira verdade, então eu vou ficar repetindo isso aqui pra mim até fazer sentido. Porque a outra opção era ver o copo meio vazio. E aí ficar sentada reclamando da vida. E tinha momentos que eu ficava assim, ai, por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que eu tenho essa doença? Por que que… Mas eu lembrava, não. Podia ser outra pessoa. Podia ser, mas sou eu. Por que não eu? Por que não comigo? E isso me ajudava a ter um pouquinho mais de clareza. Claro, quando você tá no olho do furacão, tudo é ruim. Você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você não consegue olhar lá pra frente. E eu continuava pensando, não. Em algum momento o furacão vai passar. Yes. Eu sei que dá. Eu sei que vai ter esse momento. E eu me segurava nessa coisa que eu não enxergava. Que eu só ia. Era mais um dia. Mais um dia, menos um dia. Eu repetia isso sempre. Mais um dia, menos um dia. E… Até que uma hora realmente passou. Até que uma hora melhorou. Hoje… Eu tenho noção de que a doença pode voltar em algum momento. Talvez hoje eu tenha uma estrutura emocional até mais forte para lidar do que eu tinha lá atrás. Depois de tudo que aconteceu, eu sei que existem outras alternativas, que eu consigo trocar o medicamento, consigo fazer outras coisas. Talvez eu, sei lá, pudesse ter tentado ir atrás do medicamento antes. Eu tinha outro medicamento, né? Que ele não tá funcionando. Aham. Mas… Não sei, acho que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Claro, a gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher fazer coisas diferentes. Mas eu escolhi, ao invés de ficar só sentada no quarto chorando porque eu tinha doença, eu fazia isso também. Mas aí no outro momento eu ia treinar, ia trabalhar Ia e pra continuava. cima. Porque eu sabia que em algum momento aquilo ia passar, não pode? Não tem mal que dure pra sempre. Você falando, eu lembrei de um livro que eu li do Roberto Chiniachik. Se eu não me engano, é Os Donos do Futuro. E ele lá tem 3 dicas, 3 mantras que ele usa para ele, dizendo que quando tudo dá errado, quando você está no olho do furacão, como você falou, né? Ele fala para ele mesmo: isso vai passar. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Isso vai passar. Segundo ponto, e eu vou aprender muito com essa situação. E o terceiro ponto, eu vou poder ajudar muitas pessoas depois que eu passar por isso e aprender com isso. Sim. E você falando, eu lembrei, e eu sei que hoje você ajuda muitas pessoas. Eu queria que você falasse, nós estamos chegando, infelizmente, no final do nosso bate-papo de padaria, falasse sobre como você ajuda as pessoas hoje a treinar, a se alimentar, como que é o teu trabalho, a tua metodologia, como as pessoas podem te achar, de que maneira você vai ajudá-las a sair do ponto A para o ponto B, tanto para emagrecer, para ser mais saudável, para treinar melhor e para ter um resultado melhor, um melhor desempenho nos esportes, independente do que ela escolher. Eu virei nutricionista porque eu queria ajudar as pessoas. Porque quando eu era adolescente, enquanto eu ainda tinha um transtorno alimentar, eu passei por uma nutricionista que só piorou a minha relação com a comida. Aham. E aí eu falei pra mim mesma que eu nunca ia fazer isso com uma outra pessoa. Então, a minha ideia dentro da nutrição é facilitar a alimentação de tal forma que você consiga adaptar ela à sua realidade. Porque, pra mim, se não for dessa forma, não vai funcionar. Hoje eu acabo ajudando muitas pessoas que têm as mesmas doenças que eu, na verdade. Que têm o problema intestinal, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn. Porque elas viram a minha jornada e tudo que eu passei. Eu já recebi várias mensagens de pessoas que falaram: Carol, eu também tenho retocolite, eu tenho doença de Crohn. E eu tava desanimada com a corrida, mas aí eu vi que você continuou correndo. Inclusive, eu corri uma maratona quando eu tava muito ruim da doença. A minha última maratona foi… Eu tava doente, foi em 2024. As pessoas falando pra mim que elas fazem isso, elas me vêm fazendo e elas continuam fazendo porque elas veem que é possível. Então, hoje eu trabalho muito com a corrida porque eu vejo que é onde eu consigo fazer muita diferença. Porque é algo que eu vivo. Eu tenho experiências do esporte que você não aprende nos livros. Eu tenho a teoria dos livros, mas eu tenho a prática, a vivência do dia a dia. Uhum. O que é a rotina de uma atleta amadora que trabalha muito e precisa conciliar a alimentação com o treino, com o trabalho. O que é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem essa rotina, né? Então, eu entendo a dor delas e
e consigo ajudá-las a organizar melhor essa alimentação, comendo o que elas gostam. Porque, como a gente conversou antes, pra mim não faz sentido você tirar da alimentação algo que você gosta, Mesmo sendo pão? mesmo sendo E pão. pão, posso comer? O pão Pode engorda? comer. Não engorda. Eu gostei da Carol, que quando ela chegou aqui, nós temos um cenário que é comestível, né? A primeira coisa que ela fez, pegou um pãozinho de queijo e comeu. Nossa, eu adoro pão de queijo. Adorei você, adorei. Cara, que pessoa incrível, uma jovem, né? Com talento, com força, dedicada, focada. Foi muito bom te ouvir. Espero que você que nos escutou e assistiu até agora tenha saboreado como eu saboreei. E eu preparei para você, Carol, já que você é uma nutri que gosta de coisas boas, uma caixinha, uns pastéis de natas mais famosos aqui da Big Pan, um doce especial para você, né? Quem sabe levar para tua casa hoje. Sabe que hoje eu vou jantar na casa da mãe e do pai? Ah, então já vou ter sobremesa. E aqui nós temos um presente do um dos apoiadores do podcast, que é a Conexo. A Conexo, obrigado. Ela é uma empresa de tecnologia voltada para gastronomia. Por exemplo, o nosso suco de laranja, as garrafinhas, a máquina é fornecida por ela. Então, se você tem uma empresa, um restaurante, uma pizzaria, um mini mercado e queira vender suco de laranja, por exemplo, ligue para a Conexo e ela vai te atender plenamente. Ai, que bonitinho! Aí, para te ajudar lá a tomar tua bebida térmica, gelada ou quente. Ai, adorei. Muito obrigada. Obrigado, Conexo. Temos um outro apoiador também, que é a Cunhapan, é uma empresa aqui de Forquilinha, que atende toda Santa Catarina, com os insumos para panificação, confeitaria, pizzaria. Então, se você é dono de uma pizzaria, confeitaria ou padaria, conte com a Cunhapan, eficiência na sua entrega de insumos. E um mais novo parceiro do Papo de Padaria é a Brasitália. A Brasitália é uma empresa de café e máquinas para café. Então, na tua clínica lá, no teu consultório, na tua casa, pode ter uma máquina da Brasitália para moer o grão na hora e fazer aquele cafezinho, porque na Brasitália o café é o protagonista. Carol, naquela câmera ali, ó, vai ter pessoas lá que te adoram, são teus fãs e estão querendo aprender mais com você. O que você diria para essas pessoas que talvez tenham uma doença, tenham um desafio, tenham uma barreira, tem uma meta, né? Tem um objetivo de correr 5 km, de correr 12, que não importa a distância, né? Cada um no seu limite, cada um na sua superação. Que mensagem você pode deixar para essas pessoas? A alimentação, ela não vem para dificultar a sua vida. Ela vem para facilitar e abrir portas. E é bem importante que a gente entenda isso. Então, galera, se alimente bem, foque no seu objetivo e vá buscar. E uma coisa que eu sempre falo: gostar de comer não é problema, é solução. Uau! Te adorei, parabéns. Obrigada, Samuca. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos.